Hoje vamos revisar o movimento do ponto atrás unido, colocando no nosso pano de pontos que nós começamos semana passada, com pontinhos básicos de bordado. E eu ainda vou mostrar para vocês, nesse pano de pontos, uma aplicação muito linda feita com feltro, e nós vamos usar o ponto atrás unido para trabalhar essa aplicação. Se você quiser saber mais sobre ponto atrás, tem mais informações, tá? Em um vídeo completo que eu fiz, mostrando uma variação desse ponto, que se chama ponto atrás com afastamento. É só você olhar aqui no card ou na descrição, aqui do vídeo, na palavrinha mais, que tem todos os links aí de outros vídeos para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então vamos à nossa aula. Antes então da gente fazer a nossa aplicação com o bordado, vamos aprender o movimento do ponto. Saímos com a agulha do verso para frente do tecido, determinando já uma distânciazinha, ali depois do início da linha do desenho, né? Para determinar o tamanho do nosso ponto. Ó. Voltamos para o início da linha e temos ali o tamanho do ponto que a gente vai seguir, né? Adiante. Isso aí pode variar conforme o seu gosto, tá? Conforme o seu projeto de bordado. Levamos a agulha à frente, mais ou menos na mesma distância, né? Do ponto que a gente determinou, ó. E voltamos ali para o primeiro pontinho, unindo os pontos, né? Levamos à frente a agulha, ó. Fizemos mais um pontinho e agora nós vamos voltar para trás, né? Ponto atrás. Vamos voltar com a agulha para trás, ó. Fazendo o ponto atrás unido, tá bom? Tem o ponto atrás com espaçamento, né? Como eu falei. E o videozinho tá vinculado a essa aula para você ver, se você quiser. E assim, a distância do ponto, o tamanhinho do ponto pode variar, né? De início, se você ainda não tiver muita prática. Mas não se preocupe, depois você vai aí aprimorando essa parte o seu olhar, né? Vai aprimorando e você vai conseguindo fazer os pontinhos mais regulares, tá? E se você também tiver a mão esquerda dominante, pode sentir a necessidade de fazer esse movimento contrário do que eu estou fazendo, tá? Fazer esse movimentozinho espelhado. Ó, chegamos lá, finalizamos o ponto, né? E olha que legal. O pontinho haste em azul, como é diferente, né? O desenho do ponto haste para o ponto atrás unido, bem diferente, né? Em verdinho temos o ponto atrás unido e em azul o ponto haste. Agora no arremate é só passar ali uma alcinha pelo último ponto e entrar com a agulha, né, pela alcinha que nós fizemos. Aí conseguimos um arremate bem legal, tá bom? Agora, gente, com um pontinho feito, entendido, vamos ver como é que a gente faz uma aplicação? Bem fácil. Uso agulha de costura mais alongadinha. Aqui, gente, eu tô usando 3 fiozinhos de meada, tá? E um nozinho de costureira na ponta. Então, vamos pegar o nosso tecido já com a nossa aplicação, o recorte, né? Bem já alinhado. E eu vou entrar um pouquinho para dentro, ó, do limite entre o feltro e o tecido, tá? Entrei assim, deu ali meio centímetro, bem pouquinha coisa. Vou fazer o mesmo processo do ponto, ó. Só que ao invés de fazer em um tecido só, tô pegando os 2 tecidos juntos, ó. Pontinho atrás unido, pegando o tecido de base e o tecido que eu estou aplicando. É muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Você pode sentir dificuldade na hora de curvas e quinas, tá? Então, eu já vou dizer para vocês ali, já vou dar a dica de como fazer. Chegando bem na pontinha do contorno, né? Do feltro, do recorte do feltro, eu vou mudar de direção, né? Agora tem que fazer a curvinha. Então, eu levo a agulha para onde eu tenho que levar, continuando ali a acompanhar o contorno do desenho, né? E volto pro pontinho, pro último pontinho. Sempre seguindo essa regra. Você não vai errar nunca. Olha ali, ó. Fiz uma quina, uma curvinha, né? Então, não tem muita dificuldade não, tá? Qualquer iniciante no bordado consegue fazer esse tipo de aplicação com feltro em tecido. Além disso, o feltro ele é muito simples e fácil, né? Porque o acabamento dele, o próprio recorte, então não é muito complicado. O feltro é bem legal para começar a treinar a aplicação. Olha só, agora esse pontinho aí que eu dei, ó, o último pontinho, eu vou dar mais um pontinho ainda. Por quê? Porque eu vou determinar a alturinha, olha lá, ó. Vou dar mais um pontinho para poder fazer a viradinha, né? São coisinhas que vocês podem depois sentir dificuldade, ó.
Porque esse pontinho ele determina a alturinha, olha ali, ó, a distância que eu tô deixando, né, do contorno do desenho. E voltei, pronto. Olha aí que legal, ó. Fiz mais uma curvinha, né? E assim nós vamos trabalhando por toda a arvorezinha, tá? Tem um outro tipo de aplicação que eu tenho aqui no canal, se você quiser estudar, vale muito a pena também, que é a aplicação com um ponto invisível, tá bom? Também vou deixar todas essas aulas que eu estou indicando para vocês aqui, vou deixar todas elas vinculadas, tá? Para vocês poderem olhar depois. Essa aplicação com ponto invisível, o movimento do ponto é muito parecido com o do ponto corrente, tá? Olha lá, chegamos mais uma quina. Vamos fazer a viradinha, ó. Coloco a agulha para onde eu quero ir e volto pro último pontinho. Lá no último pontinho, juntando, né? Ó, tem uma quinazinha da árvore de Natal. Bem bacana, né, gente? Se vocês tiverem dúvida, pode escrever aqui no comentário, tá? E me escrevam também o que vocês estão achando dessa aplicação, se vocês vão fazer e o que vocês gostariam de aplicar. Eu tô fazendo uma árvorezinha de Natal, mas vocês podem fazer qualquer outra coisa, qualquer outro desenho, tá? Coraçãozinho, barquinho, florzinha, enfim, o que a sua criatividade mandar, tá? O importante é você treinar o seu bordado, né? Fazer esse exercício, porque tudo isso que eu passo aqui no canal no fim são práticas de exercícios para vocês treinarem em casa, né? Bacana que eu deixo aí um espaço para vocês sempre tirarem as dúvidas. E aula ao vivo no domingo também, vocês podem entrar no chat e perguntar, né? Mas lembrando que para vocês fazerem as perguntas e participarem do canal, vocês têm que ter o canalzinho do YouTube aberto, tá? Tem que ter o Gmail e tem que ter o canal do YouTube ativo para poder participar e comentar. Então, deem uma verificada aí se tá tudo certinho, se vocês conseguem deixar aí a inscrição de vocês também. Agora é só seguir até o finalzinho. Olha lá, ó. Que bacana. Pronto, a nossa arvorezinha tá aí. Esta arvorezinha nós vamos enfeitar muito mais, viu? Então, à medida que vamos botando os pontinhos básicos no nosso paninho de pontos, nós vamos enfeitando a nossa arvorezinha com eles, tá bom? Então, acompanha aí, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para o YouTube avisar você quando tiver vídeo meu por aqui pelo canal, tá? Programação é semanal, domingo geralmente temos lives também, aulas ao vivo, e eu conto com a sua presença. E eu vou deixar para você, então, a playlist dos paninhos de pontos que nós estamos fazendo de 16 por 16 centímetros. É uma coletânea de paninhos de pontos, bem decorados e lindos, onde você aprende pontos de bordado e também como aplicar lantejoulas e paetês, tá bom? Espero você, então, no próximo conteúdo aqui do canal. Até a próxima!